Olá, espectadores da TV Cognópolis! Estamos aqui com mais um episódio da nossa série de especialidades da Conscienciologia. Hoje a gente vai falar sobre programação existencial, sobre proexologia. Você sabe o que você veio fazer aqui nessa vida, nesse planeta? Qual que é o sentido da sua vida? A gente vai falar sobre isso hoje numa conversa muito legal com Laene Losch aqui na sede da Apex. Acompanhem! Oi, Losch, tudo bem? Tudo certo? Vamos explicar para o pessoal o que é proexologia? Vamos sim, com o maior prazer. Losch, o que é proexis? Para entender o conceito de proex, é importante a gente entender uma noção que é básica de muitas pessoas, aquela sensação de ter algo a realizar. Muita gente se pergunta em um determinado momento da vida qual é o significado dessa vida, qual é o propósito, o que ela tem que fazer. Questões de qual é o meu lugar no mundo, existe uma tarefa a ser realizada. Por outro lado, Raíza, outras pessoas acabam tendo uma sensação de uma espécie de vazio, de não ter sentido para a vida, não é? De ter algo que está faltando. Então, esses dois aspectos dão indicação de algo mais amplo, que é aquilo que a pessoa tem que realizar na vida. Isso estudado na filosofia, estudado em várias linhas de conhecimento, com a noção de missão, propósito de vida, e nós vamos estudar na Conscienciologia com a ideia de programação existencial ou proexis. O que vem a ser isso então? É aquele conjunto de metas que a pessoa programou para realizar ao longo da vida antes de renascer, porque a Conscienciologia considera a multidimensionalidade. Então, a pessoa não é à toa que ela nasceu numa determinada família, numa determinada época, num determinado local. Por que alguns nascem numa favela no Rio de Janeiro e outros nascem numa família com boas condições na Suíça, por exemplo? Será que isso é à toa? Será que isso é sorteio? É aleatório? Então, tem uma razão de ser. E aí a pessoa tem que começar a refletir o que ela veio fazer nessa vida. Ninguém vem aqui a passeio, ninguém vem aqui de turista existencial. Existe uma finalidade. E aí, de maneira mais concreta, é justamente o conceito de programação existencial, ou proexis, que é o conjunto de metas que você tem que realizar ao longo da sua vida e que foram planejadas antes mesmo do seu renascimento nessa dimensão intrafísica. Todo mundo tem uma proex? Veja, nós estudamos o conceito de programação existencial e consideramos que uma pessoa tenha uma programação existencial a partir do que se chama curso intermissivo. O que vem a ser o curso intermissivo? Entre uma vida e outra, existe um período que a pessoa fica na dimensão extrafísica. Ela não morre numa vida e renasce automaticamente em outra. Não. Existe um período, isso pode variar, podem ser anos, podem ser décadas, podem ser séculos ou até mais, dependendo do contexto, tá? Então, existe esse período de uma vida para outra. Chega um ponto no qual a pessoa vai evoluindo ao longo dessas vidas, o que nós chamamos de série existencial, que ela está mais preparada ou em melhores condições para otimizar a sua evolução, para aproveitar melhor a oportunidade que é o renascimento ou a vida no intrafísico. Quando ela está nesse ponto, ela pode entrar numa espécie de curso, um curso em que vai prepará-la melhor para o que ela tem que fazer do ponto de vista de acertos, das relações interpessoais, de correção de erros do passado. Esse curso, então, é uma preparação. Nós chamamos isso de curso intermissivo. As pessoas, então, que passam por esse curso intermissivo é que, então, vão elaborar uma programação existencial propriamente dita. Agora, de uma forma geral, as pessoas têm vamos dizer assim, uma protoproex. Ainda não é bem uma programação existencial, falando todas as pessoas, né, que ainda não passaram pelo curso intermissivo, mas é um esboço. Então tem algum direcionamento, algumas finalidades, mas ainda não tem algo bem planejado. Só para você entender bem a diferença,
A gente pode fazer aqui uma comparação com um plano de negócios. Uma pessoa que vai abrir uma empresa e elabora um plano de negócios. E aquela outra pessoa que vai abrir a empresa e não elabora nenhum planejamento antecipado. Então, a pessoa pode chegar, vai abrir uma padaria, vê o local, aluga, compra o maquinário, os ingredientes, contrata os funcionários e tal e abre aquela padaria. Não fez um planejamento maior. Tem a outra que vai fazer o planejamento através do plano de negócios ou business plan, né? Então, vai estudar o mercado, vai ver a região, qual é a demanda, os tipos de cliente, que produtos pode oferecer, se tem fornecedores que podem entregar num preço adequado, a concorrência, faz todo um planejamento para poder otimizar mais o negócio. Então, esse segundo, fazendo essa analogia, é o que seria o que tem ProExis. O outro que saiu abrindo a empresa e tal, ele foi fazendo, mas não tem algo bem planejado. Então, esse caso é o que está a maioria das pessoas. E alguns que já estão com uma condição de ter passado pelo curso intermissivo é que tem a programação existencial. Muito bacana. E pode ser que, por exemplo, essa pessoa que não tem a programação, pode ser que ela ainda se dê bem e consiga fazer alguma assistência, por exemplo. Com certeza. Como eu lhe falei, tem essa noção do esboço. Ainda não é algo bem detalhado, planejado, mas tem. Então, ela tem um propósito de vida, ela tem um propósito existencial, né? Um sentido específico dela. E a partir do momento que a pessoa começa a ver que é importante realizar esse propósito, ou no caso, quem tem a programação existencial, realizá-la, a assistência começa a ser feita. Porque um ponto importante, Raiza, toda ProExis, ou o esboço de ProExis, ele é assistencial, ou ela é assistencial. Então, não existe uma ProExis, a minha ProExis é para eu ganhar muito dinheiro e ficar com dinheiro para mim e tal, ou só ter patrimônio. Não é isso, a pessoa até pode ter isso como um meio, mas a programação existencial, ela sempre tem o foco na assistência. A pessoa veio para fazer assistência para outras pessoas. Legal. Você poderia dar um exemplo de uma programação existencial? O que poderia ser um exemplo do que poderia ser uma programação existencial? Claro. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que ela veio trabalhar com a situação de tanatologia, ou seja, o estudo da morte. Então, a pessoa vai trabalhar fazendo assistência a pessoas que estão já para morrer, né, pacientes terminais, vai trabalhar com os familiares, vai trabalhar com profissionais que atuam ou que lidam, né, com a situação da morte, por exemplo, profissionais da saúde, e ela se torna especialista naquilo, atendendo, então, pacientes, familiares, profissionais de uma forma geral. Ela escreve livros sobre o assunto, ela dá curso sobre o assunto, ela se torna então um especialista naquela área e faz muita assistência direcionado dentro desse tema. Então isso seria um exemplo de programação existencial. Perfeito. O que acontece se a pessoa tem essa programação e, eventualmente, ela não dá conta de fazer nessa vida? Na verdade, um dos princípios que a gente tem no estudo da programação existencial é que todo mundo é capaz de realizar a sua ProExis. Esse é um princípio básico. A ProExis, então, ela é realizável. Ninguém recebe ou elabora uma programação existencial quando ainda não tinha renascido, que não seja capaz de realizar. Então, toda ProExis, ela é adequada ao fôlego, às competências de quem a possui. Tá? Ela é exequível. Então, se por algum motivo a pessoa não realiza, ela é a primeira responsável por essa incompletude. Então, é o que nós chamamos do incompletismo existencial. O que ela tem que buscar é o contrário, é o completismo existencial, o complexus. E isso é muito importante para que a pessoa tenha um nível de bem-estar, um nível de autorrealização. Então, a vida humana não é fácil. Vêm as características à tona, as características pessoais também, os seus defeitos, os seus vícios, né? O que a gente chama de traços fardos, que a pessoa tem que, às vezes, acaba desviando. Ou também as situações, né, pressões da família, de sociedade,
Muitas vezes o que ela tem que fazer é um trabalho de renovação grande e, obviamente, vai ter resistência, obstáculo, contrafluxos. Então, a programação existencial não é algo assim que a pessoa faz com o pé nas costas, mas dentro de um nível de planejamento e de previsibilidade, é algo que a pessoa tinha ou tem condições de realizar. O que tem que acontecer é ela ter prioridade evolutiva. Então, a questão da assistência, da programação existencial, da evolução, ser a centralidade da vida dela. A vida dela está centralizada a partir desses pilares, que são a programação existencial, a evolução e a assistência de maior alto nível. Então, isso é o que é o importante. Aí ela vai tomar decisões, fazer escolhas, estabelecer prioridades a partir desses parâmetros. Perfeito. E agora a pergunta que não quer calar, tenho certeza que todo mundo que está assistindo está pensando. Como é que eu faço para saber qual é a minha programação e se eu tenho uma? Essa é uma pergunta muito frequente e das mais importantes que a gente considera nos estudos da programação existencial. Na verdade, você fez duas, né? Para a pessoa saber se ela tem uma. A gente parte da hipótese que se a pessoa já começa a se questionar se ela tem uma, é bem provável que ela tenha. Então, as pessoas que estão nos assistindo, considerem isso. Se isso já mexe com você, essa dúvida já surge, é bem provável que você tenha. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que é a identificação da ProEx, como a gente chama esse questionamento. Existem várias formas, mas o que a gente trabalha principalmente tem relação com o que você perguntou anteriormente da assistência. Para identificar a ProEx, nós trabalhamos um conceito de identidade interassistencial. Vamos entender isso por quê? Se a programação existencial, como o nome diz, né, a ProEx, é a programação da vida, da sua existência, é algo que vai tomar um tempo muito grande na sua vida, correto? Porque você está falando da programação da sua vida. Então, é um conjunto de metas e tarefas que vão levar um bom tempo, vão exigir um bom tempo de dedicação sua ao longo da sua vida. Então, tem aí uma predominância ao longo da sua vida. E se toda a ProEx, então, ela é assistencial, porque você veio para assistir os outros, em função até de questões, demandas kármicas suas do passado, tanto erros quanto acertos também. Ora, se a ProEx, então, exige uma dedicação por um bom tempo da sua vida e a natureza da atividade ela é assistencial, ora, isso vai definir uma predominância de assistência, ou seja, vai definir uma identidade da assistência que você realiza, ou, no caso, sua. Então, fazendo uma analogia, Raíza, da mesma forma que existe uma identidade profissional, a pessoa é engenheiro, a outra é nutricionista, aquele lá é enfermeiro, ela é médica, não é? Que é decorrente da formação acadêmica da pessoa ou da atividade profissional que ela exerce, existe também, então, uma identidade interassistencial. O que é essa identidade interassistencial? É caracterizada ou determinada pela assistência que predomina no que você faz, tá? O tipo de assistência que você faz. Então, são 5 elementos que definem essa identidade interassistencial, que uma vez que a pessoa começa a identificá-los, isso vai ajudar a identificar a sua ProEx. Quais são? Primeiro, sujeito interassistencial é quem realiza assistência, no caso é a própria pessoa, tá certo? Esse é o número 1. Então, o sujeito da assistência, o assistente, ou, falando em termos de ProEx, o proexista, ou a proexista. Segundo, o público-alvo. Então, você tem que pensar, ou o espectador tem que pensar, qual é o público-alvo da minha ProEx? Então, tem pessoas que se identificam com crianças abandonadas. Tem outros que se identificam com drogados, querem assistir drogados. Tem outros que querem atuar com refugiados. Outros querem atuar com terceira idade, idosos, dando assistência para idosos. Outros com mulheres que foram violentadas. Outros com animais, por exemplo, animais abandonados. Então a pessoa tem que começar a refletir quais são ou qual é o grupo ou os grupos que eu gostaria de assistir, que eu tenho mais afinidade, que eu tenho mais motivação ou um senso de responsabilidade.
Pode ser que a partir daí a pessoa comece a puxar o fio de o que vem a ser a sua ProEx. Então, agora o terceiro elemento. O terceiro elemento é o problema evolutivo. Ou seja, quais são os problemas do mundo, da humanidade, das pessoas em geral, da sociedade, que você gostaria de ajudar a resolver. Então, tem pessoas que querem trabalhar com problemas ecológicos, outros querem trabalhar com a violência, né? Tentando minimizar a violência urbana, outros a guerra, outros querem atuar com a questão da pobreza, né? Combatendo a pobreza, outra questão das drogas, e assim vai. Então você tem que começar a pensar, quais são os problemas do mundo que eu gostaria de ajudar a resolver, dar a minha contribuição, e que tenham relação com aquele público-alvo que você respondeu anteriormente, tá? O quarto item da identidade interassistencial é a solução interassistencial. Ou seja, de que maneira você gostaria de atuar, de dar a sua contribuição para resolver aquele problema evolutivo. Então, tem pessoas que querem, por exemplo, abrir uma escolinha de informática numa favela. O outro resolveu montar um grupo de teatro para tímidos. O outro resolveu montar uma revista de conscientização ecológica. O outro resolveu dar aulas. A outra pessoa quer, por exemplo, fazer campanhas para arrecadação de fundos, de recursos financeiros para ONGs. O outro faz a campanha do agasalho. O outro escreve livros de conscientização política. Então, você tem que pensar, ou a pessoa que está nos assistindo, qual é o tipo de contribuição que eu quero dar? Esse é o ponto que a gente tem que considerar. E aí, Raiz, o quinto elemento é a síntese, que vai, então, congregar todos aqueles outros, quatro que eu falei. O sujeito da assistência, o público-alvo, o problema evolutivo e a solução interassistencial. Então, esse quinto é a síntese, que vai ser manifestada na especialidade que a pessoa vai assumir. Então, por exemplo, na Conscienciologia, nós temos aqueles que lidam com a terapia do ponto de vista do paradigma consciencial, são os consciencioterapeutas. Então, vão trabalhar problemas, público-alvo, soluções interassistenciais relacionadas a isso. Nós temos outros que são especialistas em projeção consciente, são os projeciólogos. Outros que são especialistas na técnica da inversão existencial, invexólogos. Outro exemplo, no meu caso, eu sou proexólogo, ou seja, especialista em programação existencial. Então, o meu público-alvo tem relação com as pessoas que estão realizando a proexis. Os problemas evolutivos que eu trato, como identificar a proexis, a questão do desvio de proex, como se tornar um completista, ou seja, realizar 100% a sua programação existencial, são alguns dos problemas que eu atuo. Solução interassistencial, cursos sobre proexis, palestras. Nós temos aqui o atendimento chamado Serviço de Apoio Existencial, que é um atendimento personalizado, gratuito, para a pessoa tomar decisões relacionadas à sua programação existencial e à sua vida, o seu destino. Então, é um exemplo disso que a gente pode trazer. Então, para identificar a sua programação existencial, um dos caminhos, para pelo menos ter a noção das diretrizes básicas, é identificar ou definir a sua identidade interassistencial. Perfeito, muito bom. Acho que com essa explicação não tem como ter dúvidas, né, sobre como descobrir a ProEx. Lógico, você pode divulgar para a gente o site ou o telefone da Apex para que as pessoas que tenham interesse no serviço, têm interesse em saber mais sobre proexologia, possam acessar vocês? Claro, maior satisfação. O site nosso é www.apexinternacional.org. Então, a partir desse site, a pessoa vai ter acesso a várias informações sobre cursos, artigos, tem vídeos disponíveis. Nós temos todos os sábados, às 3h30 da tarde, palestra online gratuita. Então, a pessoa pode, inclusive, interagir, mandar pergunta na hora, fazer uma série de questionamentos. E isso
gratuito todo sábado, ao vivo, às 3h30 da tarde, através do nosso site e dos nossos canais no YouTube e outros mais. Então, vale a pena a pessoa participar. Além disso, nós temos os cursos presenciais e também cursos à distância. Então, aí nós temos hoje muitas opções para que a pessoa possa identificar e realizar a sua programação existencial. Perfeito, Lote. Muito obrigada. Eu que agradeço.